A paz seja convosco. Amém. Somos gratos a Deus pelo segundo tempo na presença do Senhor, pela comunhão, pelo alimento físico. Vamos agora dar continuidade ao nosso ensino, ao nosso estudo dentro da área espiritual. Estamos meditando no tema Busca da Santidade, no subtema Disciplina Pessoal. Finalizamos o primeiro período falando que a disciplina em relação à santidade, ela começa pela palavra de Deus. Temos o exemplo de Cristo como nosso exemplo maior. Dando continuidade, temos mais uma frase do pastor Jay Adams que diz: é por uma obediência pronta, em oração e persistência às exigências das Escrituras, que se desenvolvem padrões santos e esses se tornam uma parte de nós. É a partir da oração, porque você não consegue mudar sozinho, você não tem forças para mudar sozinho, você precisa do Espírito Santo. Então a nossa oração e a nossa persistência em sermos pessoas que seguem e obedecem às palavras do Senhor vai criar em nós padrões santos que vão fazer parte de nós. Não vai ser uma coisa que a gente consegue mais fazer, deixar de fazer. Então, já tem uns mais de 10 anos que eu tenho um hábito de acordar e saudar o meu Deus. Eu já falei para vocês, saúdo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E fico algum tempo, em especial do tempo da saída do quarto, ida no banheiro, subida da escada até lá o meu escritório, eu vou glorificando a Deus, seja em palavras ou em pensamento, porque se eu fizer isso dentro do quarto, a Rosângela joga o travesseiro em mim, né? Então eu vou fazendo mentalmente até que estou num ambiente em que eu posso falar. Eu começo a falar palavras de gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Ontem, muito obrigado, Senhor, pelo mês de fevereiro, pelo mês de janeiro, pelo mês de fevereiro. Te agradeço, Pai querido, pela tua bondade que veio até aqui. E você vai liberando. Isso é uma coisa que virou um hábito para mim. Ninguém precisa comandar aonde eu estiver. Primeira coisa que eu faço é glorificar o nome do Senhor. É um hábito que, com você orando e persistindo, o que vai acontecer é que isso vai fazer parte de você. Efésios capítulo 4. Pedro. Efésios capítulo 4, versos 22, 23 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, você sujeita o velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e você vistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então essa mudança de comportamento, ela é mostrada através de coisas reais, através de situações que podem ser mensuradas. Então a gente vê, por exemplo, o André, entendeu, fez aniversário, a gente estava lá comendo o nosso bolo, então ele antes aceitava as velas rosas de uma maneira tranquila. Agora ele fala, não, eu sou masculino, entendeu? Isso não tinha problema, brincadeiras à parte, entendeu? O apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa condição de você mudar a sua forma de agir, de pensar. Se você é uma pessoa que tinha um procedimento de falar palavrão, deixe de falar palavrão. De mentir, pare de mentir. Se é de roubar, pare de roubar. E sempre aquela máxima que o Novo Testamento traz, você não só para de fazer algo, mas você substitui por uma coisa positiva. Mentir, não minta mais, antes fale a palavra. Onde nos são ensinadas essas coisas de você se despojar? De você mudar sua vestimenta. Você torcia para o Flamengo e agora você torce o Vasco. Aí o que você vai fazer? Você pega aquela blusa antiga e você joga fora. Normalmente, quando um homem ou uma mulher casa, ele não leva
as cartas da ex-namorada para sua casa, colocar numa gaveta de lembrança. Não existe isso. Misericórdia, entendeu? Que é isso aqui? Não, é uma lembrança do meu passado. Não, você se despoja, você deixa aquilo para trás. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Somente na palavra de Deus que nós aprendemos essa forma de nos despojarmos, não segundo o que o homem quer, mas o seguinte, da forma que Deus quer. Esse é o grande X da coisa dentro das igrejas evangélicas brasileiras em especial. As pessoas entenderem o que Deus exige que elas mudem. Tudo bem aí, certo? No fundo? O Alisson está te incomodando? Se ele tiver, a gente coloca ele aqui na frente. Do lado da Luísa. Não pode, né, Luísa? Não. Cantinho da disciplina, ficar de joelhinho ali, entendeu? Então, a disciplina em relação à santidade começa com as escrituras, com um plano discipulado, que é o que nós trabalhamos. Podemos começar, Vani? Sim, senhor, meu senhor. Tá. Começamos com o discipulado. Por que o discipulado? Porque a pessoa ela tem que entender como funciona. Então, em regra, todos aqui passaram ou vão passar ainda por um discipulado, para a pessoa entender que o nosso modo de falar, a nossa linha de pensamento é tal. Então, o casalzinho lá que eu estou aconselhando, da congregação cristã, eles falaram que eles querem fazer discipulado. E eu comentava ontem ainda com o pastor Marcelo, eles vão arranjar uma grande confusão. Porque a igreja que eles congregam é uma igreja com alguns usos e costumes e alguns mandamentos lá que eu vou bater de frente. E é ele que está se colocando à disposição de ouvir. Então, quando nós pensamos no início da nossa caminhada ou dessa busca da santidade, a primeira coisa é um plano discipulado para a recepção regular das escrituras e um plano disciplinado para aplicá-las à nossa vida diária. Então, em grande maioria, se você trouxer uma pessoa desavisada e vier ouvir um culto da nossa igreja, ela vai ficar incomodada com a dureza, com a grosseria, porque não teve a bênção, porque não teve não sei o quê, porque não apareceu o anjo, porque não falou em línguas, então, porque a pessoa está acostumada com aquilo. O discipulado ou o estudo regular das escrituras faz com que a pessoa se adapte àquilo que Deus vai falar. Aqui a nossa cooperação com o Espírito Santo é muito clara, é a questão da disciplina pessoal. O Espírito escreveu as Escrituras, ponto. Ele inspira, esse inspirar tem a ver com ele sopra, e aquele que vai escrever, ele... Então a Bíblia ela é inspirada da parte do Espírito Santo e recepcionada da parte das pessoas que a ouvem. E aí a pessoa ela escreve aquilo que Deus quer, não como uma forma de ditado, mas com influência. Quando a gente vê a figura de Mateus, ele escreve o mesmo evangelho que Marcos, que Lucas, que João, de uma maneira diferente, mas ele faz sob uma só inspiração. Ele traz sob algum tipo de pensamento e viés diferente, mas a ideia central sempre é a mesma. Então o Espírito Santo escreveu as Escrituras. Você ouve e você aprende. Você aprendendo a Escritura, o Espírito Santo traz à mente aquilo que você aprendeu. Espera um pouquinho, eu já tenho uma experiência em relação àquilo, a esse ensinamento. E aí o que eu vou fazer diante de uma dificuldade ou de uma decisão que eu tenho que fazer? Em grande maioria você tem que ser capacitado a já dar uma resposta em relação àquilo. Então, o Alisson me ligou, falou assim, pô pastor, o que você acha de tal coisa, tal? Ele já buscou, ele procurou, não conseguiu uma direção. Eu falei, bom, me ajuda em oração. Então, o que eu vou falar ou o que eu falar não vai ser aquilo que ele vai definir pelo que eu vou falar, mas eu vou ser mais uma base de conversa. Por quê? Ele já sabe o meu discurso, ele sabe o pensamento, e quando se traz uma solicitação de ajuda, quer dizer que a pessoa ela já passou por aqueles elementos, então ele não vai vir e falar assim, ô pastor, eu não sei se eu abro um boteco lá para vender pinga. Ele não vai fazer isso porque ele já sabe qual que é a base nossa de pensamento. Tá? O Espírito Santo escreveu as Escrituras. Nós aprendemos a Escritura. O Espírito Santo nos traz aquilo que aprendemos, e aí o que nós temos que fazer? Aplicar ou não. A aplicação, quem faz, sou eu. O Espírito Santo ele não vai aparecer lá, você tem que fazer isso. Não. Ele simplesmente, como um Espírito que é gentil, que não é por força nem violência, ele traz à sua mente esse ensinamento que você aprendeu para que você possa aplicar. Sente a Manu do teu lado aí, ô Esther, por gentileza. Muita movimentação, entendeu? Eu falei para a Manu sentar e você vai levantar? Tá.
O Espírito Santo já fez a parte do seu trabalho ao nos dar as Escrituras para nos disciplinar. E à medida que aprendemos, Ele fielmente traz as Escrituras às nossas mentes. Pedrão, você está lá na escola e o professor deu um ensino. Quando acaba a aula, ele fala para você fazer o que em casa? Uma lição, um exercício. Para que ele faz isso? Para que você possa fixar o ensinamento que já foi ensinado. Se você ouve o ensinamento aqui e você não coloca em prática na sua vida, o nosso ensino ele é um ensino cadenciado das Escrituras Sagradas, em que cada domingo se coloca um novo degrau, o alicerce já está, e você vai colocando novos tijolos em cima. Ou tijolos, se você preferir. Tijolos. Tijolos, não pode? Eu quero 5 tijolos. Não pode, não? Ele não vai me dar o tijolo. Jô? Vou falar Jô, a pronúncia. Mas o meu Paulo César, ele não tem acento no E, é César, não é César. Bom, voltando. Aí, entendeu? Se você não colocar em prática, na outra semana vai parecer que é um ensino totalmente solto. Todo mundo. Como é que é? Sem tijolo. Entendeu? À medida que aprendemos, Ele fielmente traz as Escrituras às nossas mentes quando precisamos dela para enfrentar as tentações. Quando procuramos aplicar a Sua palavra nas situações do dia a dia, o Espírito Santo atua em nós com vista a nos fortalecer. Fortalecer o quê? O teu músculo espiritual, ele fica mais resistente àquilo que vai ser oferecido. Então mais facilmente você resiste àquilo. Então você vai lá na academia, começa a fazer treinamento lá com algum peso lá de 10 quilos. Começou a fazer. Depois de um momento você passa para 15, aquele de 10 é tranquilo. Ou seja, as lutas e dificuldades que você antes tinha dificuldade de lidar, você não vai ter mais dificuldade. É claro que vão vir outras, mas aquelas lá você não cai mais. No entanto, apesar do Espírito Santo nos fortalecer com os seus ensinamentos, nós devemos responder ao que o Espírito Santo já fez, sem esperarmos que Ele faça mais, que é o que muitas vezes a pessoa espera. Senhor, tira o meu espírito de ira. Ele não vai tirar. Senhor, quebranta o meu coração e me dá isso, me dá aquilo outro, tira aquilo ali. Não, Ele já te ensinou, você que tem que fazer. Então a gente às vezes fica pedindo algo a Deus que você vai ficar sentado esperando. Ele já te trouxe o ensinamento. O constranger, sim, eu usei de uma maneira errada. O constrangimento é o convencimento do Espírito Santo. E sim, Ele faz. Mas quem que tem que tomar a medida real e legal a agir? Sou eu e você. O que a Luísa vai fazer lá embaixo? Vemos, pois, que devemos disciplinar as nossas vidas para uma dieta regular e saudável da Palavra de Deus, que é aquela condição do soro. Todo mundo já tomou soro? Claro. Quando você vai lá, o soro é colocado versão turbo ou versão barrichello, lentinha? Por quê? O objetivo do soro é fazer o que no seu corpo? Hidratar. E ele hidrata se for de uma vez só? Estou estudando lá num negócio, um protocolo de exercício, o cara fala, você tem que tomar 1 litro a cada 20 quilos. E aí, durante 24 horas, né? Adianta eu pegar e tomar 3 litros de água numa tacada só? Você tem que hidratar. Tá? Você tem que hidratar o teu organismo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quantos de vocês, em que eu falei assim, tem que ler a Bíblia 1 capítulo por dia. Aí quando chega no dia, a pessoa lê 7. Entendeu? Só para não tomar bronca. Leu tudo? Li. Leu o livro? Um pouco? Não, li. Entendeu? Tá tudo aqui. Tem ali nada. Você já viu o capítulo inteiro do lado? Vemos, pois, que devemos disciplinar nossas vidas para uma dieta regular e saudável da Palavra de Deus. Precisamos de um período definido em cada dia para a leitura e estudo da Bíblia. Qual é o momento em que você para ler as Escrituras ou meditar? Você tem esse tempo? Em algum momento? Ou quando dá? Ou quando... Será que é dessa forma? Então nós temos que ter uma disciplina regular nas nossas vidas. Todo cristão que progride em santidade é uma pessoa que tem a sua vida disciplinada de tal maneira que passa tempo regular com a Bíblia. Pastor, não tenho tempo. Se você olhar os puritanos, os puritanos eram homens
e mulheres que se dedicavam a viver as Escrituras Sagradas de uma maneira o mais perto do esperado possível. Aqueles homens, eles tinham 4, 5, 6, 7 horas de oração por dia. Ah, pastor, o cara não tinha nada para fazer, né? O cara tinha 8, 10 filhos. Tinha que trabalhar na lavoura, acordava cedo, tirava leite, ia para fazer isso, aquilo. Por que que ele conseguia e nós não conseguimos? Porque nós não sabemos mensurar o nosso tempo naquilo que é importante e que não é importante. Quanto nós ganharíamos se hoje nossos celulares eles saíssem do contexto e a nossa televisão saísse também? E você não tivesse. Então, às vezes eu estou lá com a Rosane, a gente começou a fazer isso, nós estamos lá e gostamos de ver televisão, não há problema. Mas ontem a gente vem fazendo, já tem uns 2 semanas que a gente fala assim, vamos lá para trás? A gente desliga a televisão, colocamos um som ambiente e nós vamos ficar lá atrás. A gente fica sentado, conversando, comendo uma castanha de caju, conversando e simplesmente olhando para o céu, reclamando do tempo, fazendo qualquer coisa, não na frente da tela. Às vezes ela fala para mim assim, vamos para o cinema? E aí eu pego uma frase que ela mesma fala, eu vou trocar uma tela por outra tela. Você fica a semana inteira diante de uma tela. Quando você vai para o cinema, será que você não vai ter mais uma tela? Não estou dizendo que o cinema é prejudicial, mas se você... Não tem como conversar no cinema. Não tem como você interagir no cinema. Será que não é mais interessante você fazer outra coisa? Então a gente tem que pesar essa condição de você saber disciplinar a sua vida e não simplesmente dizer que não dá tempo e tudo certo. Todo cristão que progride em santidade é uma pessoa que tem a sua vida disciplinada de tal maneira que passa tempo regular com a Bíblia. Simplesmente não há outra maneira. Satanás nos atacará sempre nesse ponto. Tentará nos persuadir de que temos muito sono de manhã, estamos muito ocupados durante o dia e muito cansados à noite. Então sempre nós vamos ter uma justificativa. É o trabalho, é o cansaço, é o sono, a dor de cabeça. Ah, pastor, eu estou com um mal-estar, eu estou com a dor de cabeça. E eu fico imaginando, será que você não vai trabalhar com dor de cabeça? Imagina você na CLT, você ligando para o teu chefe, falando assim, meu chefe, eu não vou trabalhar hoje. Por quê? O que você tem? Eu estou com dor de cabeça. E aí a minha pergunta como chefe, pensamento é, será que te apresentaram já a Neusaldina ou Doril ou alguma coisa desse tipo? Porque nós, naquilo que é o nosso labor, nós não abrimos mão. E às vezes eu vejo alguns de vocês dizendo assim, olha, poxa, eu estou isso, estou aquilo outro, mas será que a pessoa ela abriria a mão se fosse qualquer outro contexto? Não abre mão. Satanás ele vem, e não é só ele que age nas nossas vidas, mas Satanás ele fala, poxa, de manhã é muito cedo, de tarde, pô, vai dar aquele cochilo, à noite você está cansado, você merece descansar, e aí você vai passando. Eu acho que logo cedo de manhã, antes do café da manhã, é o melhor horário para você ler a Bíblia, em especial porque a sua mente está tranquila. Você ainda não se enganou nas dificuldades e os problemas do dia a dia. Ah, mas você pode abrir mão de 10 horas do seu sono? É interessante que não é uma prática minha, mas se você decidir acordar, não necessariamente o horário que eu acordo, mas acorda às 6 horas. Pô, pastor, eu vou ficar com muito sono. Por que não dorme mais cedo? Porque aí você vai ter que abrir mão da televisão, vai ter que abrir do WhatsApp, vai ter que abrir do Instagram, abrir mão desses negócios, dorme mais cedo. Por que você tem que acordar até mais tarde? Não é necessário. Se você consegue adaptar a sua vida, beleza, mas se você não consegue adaptar, você tem que abrir espaço em algum lugar. Eu faço a minha leitura de preferência de manhã. E como necessito de horas de sono, significa que devo me deitar antes da meia-noite. Esse é o meu padrão, tá? Então, para desligar, para você parar, você tem que deitar com luz apagada. Não é deitar e ficar com o celular lá, não. Entendeu? Antes da meia-noite, para mim, é suficiente. Talvez não seja para você. Se não é, você tem que dormir mais cedo. Tem que dormir 11 horas. Tem que dormir 10 horas. Se é necessário, você tem que fazer. Algumas donas de casa podem achar que esse período antes do café não é prático, especialmente se tem filhos muito pequenos, ou precisam preparar tudo para a família sair para o trabalho ou escola bem cedo. Nesse caso, talvez concluam que o período imediatamente após o café da manhã é mais adequado para os seus momentos a sós com Deus. Cada um define, mas você tem que definir. Qual que é o melhor horário
para eu parar tudo e eu meditar no Senhor, na palavra do Senhor. É de manhã? É de tarde? É de noite? É de manhã, de tarde, de noite? Será que dá para você organizar a sua vida para dessa forma você crescer em estatura e graça diante do Senhor? Uma meditação disciplinada da palavra de Deus não envolve apenas um tempo planejado. Eu vou sentar e vou ler 15 minutos. Não aprende nada. Já fiz minha leitura. Estou livre. Envolve igualmente um método planejado. Em geral, pensamos em métodos de assimilação da Bíblia, como cabendo em 4 categorias. Aí um exemplo para você aplicar na sua vida, como você lê as Escrituras e você aprender algo com ela. Primeiro, Jeremias 3,15. Esther. Aisla. Aisla. Jeremias capítulo 3, verso 15. Três, 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, a primeira forma de você assimilar os ensinamentos da palavra de Deus é você ouvir homens e mulheres de Deus que tragam o ensinamento conforme as Escrituras Sagradas. Essa é a primeira forma. Então, o Pedro está lá na escola, ele vai aprender o que o professor fala, entendeu? E isso é uma forma dele aprender. Ele pode aprender sozinho? Pode. Ele pode ser autodidata? Pode. Mas, em regra, a primeira forma de aprender é ouvindo. Ouça mais e fale menos. Segunda, ler a Bíblia por nós mesmos. Deuteronômio. Estamos navegando pelo antigo mercado. 17, 19. E o terá consigo, e nele verá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Que dia que nós temos que ler a Bíblia? Domingo tem culto, não precisa? Sábado não precisa, porque é um dia de folga? Não precisa. Eu estou de férias. Não preciso ler. Afinal de contas, a Bíblia ela vai estar muito peso na mala. Entendeu? Vocês passaram lá 10 dias em Ilhéus. Quanto vocês leram da palavra de Deus lá? Não estou julgando não, porque eu também estava lá em São Paulo no final do ano e você tem dificuldade, é normal, você sai da sua rotina. Mas ele é enfático aqui dizendo: e terá consigo e nele lerá todos os dias, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. Não é algo que você aprende de vez em quando, não é algo que você aprende quando você quer, mas são todos os dias. Você aprende com os pastores e mestres, você lê a Bíblia sozinho e você estuda, não só lê, atentamente as Escrituras. Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 5. Carlos. Provérbios 2, versos de 1 a 5. Filho meu,
se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Alçares a voz, levantar a voz. 4. Se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Filho meu, se aceitares minhas palavras para fazeres, verso 3, e se, verso 4, se, por que isso? Por que tão se? Porque decisão da pessoa. Ele começa falando, filho meu, se você aceitar a correção. Então nós temos filhos. Então a minha filha tem 19. E aí ela recebe ensinamentos. Se ela quiser receber a palavra entendimento, é com ela. Se Júlia, Pedro, Daniel, Manu, se vocês receberem o ensinamento, ele vem falando o que acontece se você toma essa decisão. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, aquilo vai fazer parte de você de tal maneira que não tem como você, eu vou deixar essa mão esquerda aqui, eu não gosto dela, vou tirar e deixar em casa. Não, ela faz parte de você. Aí é você, não é o meu caso, é o seu caso. Entendeu? Aí não é o seu caso. Receber a palavra através de pastores e mestres. Ouvir, ler a Bíblia por nós mesmos. Não só ler, mas estudar atentamente as Escrituras e memorizar palavras e passagens-chave. Salmos 119, 11. Amado vai ler. Ainda bem que não é Deus. Guardo no coração mais tuas palavras, para me levantar contra ti. Guardo no meu coração. É um ensinamento. Então ele está falando, salmista, ele guarda no coração as ordenanças e os pensamentos, os ensinamentos do Senhor. Para que quando ele estiver diante de uma situação de pecado ou não, ele saiba decidir o caminho certo. Esse guardar no coração é uma questão de aplicação. Ele já viu que aquele modo de agir é correto, dá um bom resultado, então eu vou continuar agindo dessa maneira. Todos esses métodos são necessários para uma recepção correta da palavra de Deus. Os pastores, eles são dotados por Deus, não é mérito meu, não é característica minha, não é eu que consegui nem nada. Todos os pastores são dotados por Deus e preparados para ensinar todo o conselho de Deus. A leitura das Escrituras nos dá uma perspectiva global da verdade divina, enquanto que o estudo de uma passagem ou tópico nos habilita a aprofundar mais determinada verdade. E a memorização nos ajuda a reter verdades importantes, de modo a podermos aplicá-las em nossa vida. Início Salmo 23. O Senhor não passou e nós não faltará. É uma verdade. Aí você olha, está faltando arroz, está faltando feijão. Deus, a tua palavra diz: o que eu estou fazendo de errado para que essa palavra não se concretize na minha vida? O quê? E aí na sua meditação o Senhor ele vai trazer, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. João 3,16. Deus amou de tal maneira que Deus opiniu de É a base da nossa fé. Está lá, entendeu? Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do passado. Nada
e afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, a gente tem que ter os versículos gravados na nossa mente, porque no meio da dificuldade não dá tempo de você ligar para ninguém, não dá para você pegar a Bíblia, ficar procurando, digitar lá no Google, não dá, está sem sinal. Você tem que ter essas coisas na tua vida. Então essa memorização, que é algo que nós temos que começar a pensar em nível de igreja, como nós vamos começar a memorizar as Escrituras, escolher versículos, escolher textos que sejam mais fáceis, para a gente começar a praticar isso aí e gravar no nosso coração. Isso é uma coisa ímpar na vida de Júlia, ímpar na vida de Joaquim, na vida de Manu, que estão começando. Terem esses versículos no coração para os guiar na escola, nessa bagunça que está no mundo. A memorização ajuda-nos a reter verdades importantes de modo a podermos aplicá-las sempre em nossas vidas. Contudo, se realmente queremos buscar santidade com disciplina, precisamos fazer mais do que ouvir, ler, estudar e memorizar. Nós precisamos meditar nelas. Meditar nesse texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso está dizendo? Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que ele está falando? Onde está isso num contexto geral? O que as Escrituras estão querendo realmente falar comigo? O que Deus está querendo falar comigo em relação à minha vida, em relação a esse versículo que eu digo que eu sou, que eu acredito, mas que eu não vivo? Deus disse a Josué quando este assumiu a liderança de Israel, Josué 1:8. Josué capítulo 1, verso 8. Wallace, por gentileza. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. É que você está demorando para achar. Então eu estou só... Não. Josué 1:8. Josué só para saber o que rasgar a página dele. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué estava confortável em assumir o trabalho depois de Moisés? Não. Você estaria tranquilo de assumir, por exemplo, como técnico de um grande time de futebol que vinha de várias conquistas mundiais, aí o cara se aposenta? Você ficaria tranquilo em relação a isso? Você ficaria tranquilo em assumir um ponto de venda de uma floricultura que tivesse um faturamento aí, sei lá, de 100 mil reais por mês, e você tivesse que assumir como gestor aquela floricultura e você tivesse que dar o mesmo resultado? Ninguém fica tranquilo. Josué ali, ele estava preocupado. Será que eu vou dar conta? Eu ouvi Moisés, eu caminhei com Moisés, eu vi as coisas acontecendo, mas será que eu dou conta? E aí Deus fala com ele: não cesses de falar desse livro da lei. Mas Deus, eu estou falando em cuidar do povo. Não cesses, medita nele de dia e de noite. Mas Deus, como é que eu vou lidar com as dificuldades? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É só você agir conforme Deus quer que você haja. Então o que vai acontecer se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Pô, mas como é que eu vou fazer com as flores? Como é que eu vou fazer com as embalagens? Como é que eu vou fazer com o carro? Como é que eu vou fazer? Se você meditar na palavra de Deus com frequência, Ele fará prosperar o seu caminho e você vai ser o quê? Bem-sucedido. E se você tomar isso como for a sua honra, você que tem que resolver, você tem que se dedicar, você tem que fazer, não que você não tem que fazer, mas agora eu vou virar, eu vou fazer, vou acontecer, não vou sair com a minha esposa, não vou namorar, eu não vou cuidar do meu filho, eu só vou trabalhar. Ele fala: louco, hoje pediram a sua alma e você não vai desfrutar de absolutamente nada. Semana que vem, se o Senhor assim o permitir, nós vamos falar um pouco mais, nós vamos retomar o contexto sobre meditar nas Escrituras. Aqueles poucos que leem, não meditam. Fazem apenas uma leitura corrida das Escrituras Sagradas e aproveitam nada ou quase nada. Quando a pessoa é questionada em relação a algum tipo de pensamento, algum tipo de alguma coisa,
a pessoa está mais perdida do que cego em tiroteio. Imagina a cena de um cego no meio de tiroteio. Ele não sabe se ele corre para a esquerda, se ele corre para a direita, se é lá, se é aqui. Por quê? Ele não tem conhecimento nenhum. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela tua graça e teu cuidado. Que nós possamos, Pai querido, mais e mais meditar a tua palavra, nós possamos aplicar, memorizar também as tuas passagens, Pai, para que nós possamos ser vasos cheios de azeite, vasos para a honra na casa do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.